Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos muito alegres nesta noite. Aleluias, por estarmos aqui para mais um culto em adoração ao nome de Jesus, né? Eu me sinto alegre, né, especialmente por essa noite estar se cumprindo mais uma promessa de Deus na minha vida. Amém? Irmãos, eu tenho lido essa palavra gloriosa. Quando me foi incumbido de trazer uma palavra nesta noite, eu procurei alguma coisa que eu já tinha pregado em algum momento e não achei. Nessa semana o Senhor me trouxe esta palavra, que é a primeira vez que eu vou fazer menção dela nesta noite, mas quero ser objetivo para que você compreenda a palavra de Deus nesta noite. Diz assim uma frase deste versículo: a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. O profeta Isaías falou acerca dos tristes de Sião. E eu pesquisando esta palavra, quem seriam os tristes de Sião nos nossos dias? Sião é a igreja do Senhor. Pode alguém estar triste na igreja? Pode. Alguém poderá ter feito essa pergunta. Pode alguém estar triste no meio do povo de Deus? Pode. Pelo dia a dia, algumas lutas, problemas, né? Mas nós vamos ver que Deus tem palavras para mim e para você nesta noite. Aleluia. Eu fiz uma pesquisa quanto a essas árvores, né? Acerca dos tristes. Deus quer chamar árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Árvores poderiam ser os carvalhos, né? Eu pesquisei e uma árvore, o carvalho servia para enfeitar ambientes, né? Ornamental. E o que quer dizer essa palavra aqui? O Senhor, através do profeta Isaías, disse que nós, a igreja do Senhor, temos que ser árvores, mas árvores lindas, árvores fortes. Então, por que não o carvalho, que na época servia para adorno, enfeite, né, irmãos? Muito gloriosa estas palavras. Então, irmãos, Deus, mas para que nós sejamos esta árvore, Deus nos propôs 3 trocas. É o que eu vou me referir nesta noite. Ornamento por cinza, ornamento ou grinalda ou coroa. Vou ficar então, trocar cinzas por coroa. Cinzas, falando em cinzas, é um sinal. Alguém vai dizer: cinza, não restou nada, queimou um prédio, sobrou só as cinzas. Não sobrou nada, é sinal de perda. E as maiores perdas são dentro da família, né, irmãos? Quando nós perdemos um ente querido, nós podemos ver lá quando Lázaro, né, passou a estar com o Senhor, ele levou tristeza para Marta e Maria e para Jesus também, né? Lembramos também de Jó. Jó perdeu tudo que tinha, né? O inimigo pediu permissão para Deus para tocar nos bens materiais de Jó. Deus permitiu para ver que Jó era um homem temente a Deus, né? Ele perdeu tudo, mas nós vimos, a palavra nos diz que ele ganhou tudo, de novo, ainda muito mais que ele tinha perdido. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro de um certo pastor que, quando eu li esta palavra, ele falava uma ilustração, para você entender melhor esta palavra. Conta-nos que um certo irmão temente a Deus fez uma viagem de avião, e lá, numa certa altura, quando estavam no meio do mar, aquele avião caiu, e morreu todos. Somente aquele cristão conseguiu se agarrar em alguma coisa, e ir boiando até uma praia deserta, e ali ele ficou. Certamente, eu penso assim, que ele chegou naquela praia, e dobrou os seus joelhos, e fez uma oração agradecendo pela sua vida, que o Senhor tinha poupado. E ali, conta-nos a história que ele fez uma humilde casa, uma cabana, vamos dizer assim, para poder sobreviver naquela ilha deserta. E certo dia, ele estava pescando para se alimentar, ele voltando para a sua casa, qual sua surpresa? Ele viu só fumaça saindo do lugar onde estava a casa dele. Se transformou-se em cinzas a casa dele. Veja só, o que seria nós, perdidos numa ilha deserta, a nossa casinha queimando? O que nós faria?
Diz a história que aquele homem se ajoelhou, chorou, gritou, clamou, até colocou Deus contra a parede, né? Muitas vezes nós fizemos isso, quando nossas forças estão se acabando, né, irmãos? Mas o que ele fez? O que Deus deu para tudo isso? Deus tinha um propósito. E quando ele estava chorando, diz a história, que chegou alguém e colocou a mão no seu ombro e disse: vamos, rapaz. Ele olhou para trás, era um marinheiro. Ele disse: mas como? Como vocês me acharam aqui? Perdido? Ele disse para aquele moço: o capitão lá no meio do mar avistou o seu sinal de fumaça e mandou te buscar. Aleluia. Para tudo há um propósito, né, irmãos? Aleluia. Glórias a Deus por isso, né? Quantas vezes a nossa casa queima, vem desespero, gritamos, cobramos de Deus. Mas em Tiago 1:12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Portanto, eu te digo nesta noite, suporte as cinzas, suporte as lutas, suporte mais um pouquinho na tua jornada, né? Que mais logo ali Deus vai te trazer uma coroa na tua cabeça, a coroa de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Essa seria a primeira troca, trocar cinza por coroa. Vamos para a segunda troca nesta noite. Deus quer trocar choro por alegria, ou óleo de gozo por tristeza. Eu vou ficar com a palavra choro por alegria. Lá em Salmos 30, verso 5 diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Os momentos mais difíceis é o anoitecer, com ele vem o pranto. Certo dia, agora há poucos dias atrás, eu estava num comércio aqui numa cidade perto de Lajeado, e andava no Espírito, porque nem sempre nós estamos às 24 horas no Espírito, e aquele dia eu estava no Espírito, né? E no anoitecer, eu olhava de dentro daquele comércio para fora e podia ver, me caiu um temor de Deus e eu podia ver espíritos sobrevoando a cidade. Portanto, à noite vem o pranto, vem o choro, mas pela manhã vem a alegria. Nós temos que suportar a noite nas nossas vidas, a noite espiritualmente falando, nossas vidas. Vamos suportar a noite, as lutas, as nuvens estranhas, as nuvens escuras. Vamos suportar na nossa vida, no anoitecer. Podemos chorar a noite toda, mas a palavra de Deus diz que pela manhã virá a alegria. Louvado seja o nome de Jesus, né? Lá em Mateus 5:4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja o nome de Jesus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Talvez você esteja chorando, né? Seu coração esteja chorando por alguma coisa, né? Que esteja sofrendo nesta oportunidade, mas você é um bem-aventurado nesta noite. Aleluia. O Senhor diz para você: você é um bem-aventurado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus troca tristeza por alegria. Lá em Lucas 7:11, nós vimos um grande exemplo, né? Na viúva de Naim. Ela levava o seu filho único dentro de um caixão para a sepultura. Ela estava chorando, triste e abatida, e creio que a multidão também.